Minha nossa, torcedor santista, o que aconteceu no Beira-Rio na última segunda-feira foi daqueles episódios que a gente não esquece. Se você é o Santos, eu preciso que você fique comigo até o final, porque tem muita coisa que não foi mostrada na TV, muita coisa que estou trazendo aqui em primeira mão, e que explica um detalhe gravíssimo que aconteceu nos bastidores e mudou o rumo do jogo. Então já deixa seu like e se inscreve no canal se você é um torcedor fiel de verdade. O que eu tenho para te contar vai fazer você pensar duas vezes sobre o que está acontecendo hoje dentro do Santos. Segura, respira fundo e vem comigo, porque isso aqui é para torcedor de verdade. O empate em 1-1 contra o Internacional pelo Brasileirão Betano pode até ter parecido um alívio para quem viu só o resultado, mas quem assistiu ao primeiro tempo daquele jogo sabe que o Santos esteve muito perto de protagonizar uma tragédia futebolística. O time simplesmente não entrou em campo, foi envolvido, foi dominado, e poderia ter tomado 3 gols nos primeiros minutos sem nenhum exagero. Mas o que pouca gente sabe é que ainda ali no gramado do Beira-Rio, começou uma situação que mexeu com a hierarquia, com a paciência e com o emocional de alguns jogadores. E o nome central dessa história é um só, Gabriel Brazão. O goleiro, que vem sendo um dos poucos pilares seguros do time, simplesmente chutou o balde. Ele não escondeu em momento nenhum incômodo com a postura do elenco. E eu não estou falando daquela bronca tradicional do goleiro que orienta a defesa. Não, foi cobrança pesada de verdade. Em vários momentos do primeiro tempo, o Brazão gritou, gesticulou, exigiu compromisso, postura, vergonha na cara. Ele chamou a atenção de companheiros de forma direta e veemente, porque, segundo ele, não dava para aceitar o que estava acontecendo. E a verdade é que não dava mesmo. Só que a parte mais quente dessa história não foi nem dentro de campo. Foi no intervalo. De acordo com informações internas, Brazão não se segurou e, ainda mais irritado do que no gramado, cobrou o elenco de forma dura no vestiário. O clima pesou. E isso não é achismo. Isso aconteceu. Houve discussão, houve tensão, houve cobrança de verdade. A paciência do goleiro, que já estava no limite, simplesmente acabou. E pasme, torcedor, foi exatamente depois dessa bronca e das mudanças feitas pelo treinador que a postura do time mudou no segundo tempo. E se por um lado o Brazão estava explodindo, nas arquibancadas a torcida também não segurou a revolta. Muitos santistas presentes no Beira-Rio apontaram vilões claros pelo desempenho desastroso do primeiro tempo. O nome mais citado foi Zé Rafael, muito criticado pela atuação que, segundo torcedores, prejudicou o funcionamento de todo o time nos primeiros 45 minutos. A insatisfação foi evidente, e não tinha como esconder. Enquanto isso, na coletiva, Juan Pablo Vojvoda fez algo que poucos esperavam. Assumiu a responsabilidade pelo desempenho abaixo da equipe. Segundo ele, o primeiro tempo foi ruim e o responsável era ele, porque é quem toma as decisões. Explicou as trocas em relação ao Mirassol, mencionando a suspensão de Zé Ivaldo, o desgaste físico de Neymar e outros jogadores, e deixou claro que nada saiu como planejado. Vojvoda não fugiu. Ele afirmou que o time não respondeu ao que havia sido trabalhado e que o intervalo foi um momento de muita chateação entre todos. E é justamente aí que entra um ponto importante dessa narrativa. No vestiário, além da postura forte de Brazão, Vojvoda acionou 3 nomes, Guilherme Barreal e João Schmidt. E 2 dessas peças mudaram o destino da partida. Barreal, que entrou com sangue nos olhos, fez o gol que salvou o Santos de uma derrota que seria devastadora. Foi uma das poucas jogadas que o time conseguiu construir, mas o suficiente para arrancar um ponto de um jogo que parecia perdido. Quando questionado sobre essa transformação na postura, Vojvoda afirmou algo que diz muito sobre o momento psicológico do elenco. Ele disse que no intervalo todos estavam chateados, que reorganizaram o time e que o mental influencia demais em jogos como esse. Admitiu que alguns jogadores podem render mais, que vão render mais, e reforçou que o primeiro tempo foi totalmente desencaixado. E que, apesar de tudo, o ponto conquistado precisava ser valorizado. Ainda assim, o treinador minimizou um pouco o impacto do empate dizendo que queria vencer, mas que diante do que foi apresentado na primeira etapa, o resultado acabou tendo um gosto diferente. Ele esperava finalizações, mais posse, mais duelos vencidos, mais intensidade. Nada disso aconteceu no primeiro tempo. Segundo ele, o maior aprendizado foi perceber que o Santos só voltou para o jogo quando começou a enfrentar não só o adversário, mas a si mesmo. Jogar mal e estar perdendo cria um cenário em que o jogador luta contra o adversário e contra a própria mente ao mesmo tempo. E nesse momento, segundo Vojvoda, o elenco precisa ser forte, unido e estar junto com a torcida, mesmo nas vaias. Ele deixou claro que o time sabe que está devendo, mas que precisa do apoio do torcedor nesse momento decisivo. Enquanto tudo isso acontecia dentro de campo e nos bastidores, a arbitragem também virou assunto. A partida, mesmo tensa, recebeu elogios da própria CBF em relação ao árbitro Davi Lacerda. A atuação dele foi considerada segura, firme e sem erros que influenciassem o resultado. Lacerda tem um estilo claro, deixa o jogo correr, não marca faltas leves, mantém o ritmo. E embora esse estilo irrite alguns jogadores, ele não muda, e tem sido muito elogiado internamente por isso. A boa performance dele no Beira-Rio aumentou ainda mais sua moral dentro da entidade, e a previsão é de que seja escalado novamente já na próxima rodada. A partida terminou com vaias para ambos os lados. A torcida do Inter se irritou com as chances desperdiçadas por Borré, que vive um momento muito questionado. A torcida do Santos, por sua vez, se indignou com o primeiro tempo horrível do time, mesmo comemorando o ponto conquistado no fim.
O Santos seguiu na zona de rebaixamento com 38 pontos em 35 jogos, a apenas um ponto de sair do Z4, mas ainda longe da segurança. 3 rodadas para o fim, e cada minuto ganhou peso de decisão de campeonato. E no meio de tudo isso, a pergunta que fica é: qual Santos vai entrar em campo nas próximas rodadas? O que apaga um incêndio no intervalo e volta transformado, ou que entrega um primeiro tempo assustador como o que vimos no Beira-Rio? O que luta, ou que se entrega no psicológico? O que escuta brasão e reage, ou que se perde nos próprios erros? Agora eu quero saber de você, torcedor santista. Quem está certo nessa história? Brasão fez o que precisava ser feito. A bronca dele foi fundamental? E o Vozvoda, foi justo ao assumir a culpa ou está protegendo demais o elenco? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é fundamental para entender o clima desse momento decisivo do Santos no Brasileirão. Ainda não acabou, se liga só nessa última notícia do Peixão. Eu sei que a gente já falou de tudo o que aconteceu naquele jogo contra o Inter, mas presta atenção agora porque o que eu vou te contar aqui talvez seja ainda mais pesado, ainda mais preocupante e mostra que o buraco é mais fundo do que muita gente imagina. E se você chegou até aqui, fica mais um pouco, porque isso que vou te explicar agora muda completamente a forma como a gente enxerga esse momento do Santos. O torcedor precisa entender isso antes das próximas 3 rodadas, senão a frustração pode ser ainda maior. Vamos juntos! O empate contra o Internacional não só manteve o Santos na zona de rebaixamento, como escancarou um cenário que, sinceramente, é ainda mais crítico do que aquele que levou o clube à queda inédita em 2023. E olha que naquela temporada, mesmo com todos os erros, com toda a turbulência, com elenco frágil, com desespero na reta final, o Santos tinha mais pontos do que tem agora. Depois de 35 rodadas em 2023, o time somava 43 pontos. Agora, em 2025, são apenas 38. 5 pontos a menos. E isso, meu amigo, pesa. Pesa muito. E pesa porque mostra que hoje a equipe não só rende menos, como tem mais dificuldade de reagir quando tudo apertar. E o que preocupa não é só número, é o que a gente vê dentro de campo. Contra o Inter, aquele primeiro tempo que o Brasão não aguentou mais esconder a irritação, foi praticamente um retrato de tudo o que vem acontecendo ao longo do campeonato. Um time que oscila demais, que erra demais, que sente o jogo e que não consegue transmitir segurança nem quando está melhor. É exatamente esse tipo de irregularidade que derruba um clube em reta final. E enquanto isso, os adversários diretos engrenam, ganham pontos inesperados, viram partidas improváveis. O Santos não. O Santos alterna lampejos de bom futebol com apagões inexplicáveis, como aquele que vimos no Beira-Rio. E isso deixa claro que para escapar, não vai bastar só vontade. Vão precisar jogar mais, ser mais frios, mais consistentes, mais conscientes do momento. Porque agora qualquer erro pode custar um ano inteiro. Outro ponto que pesa e muito é o ambiente externo. Não é novidade que a pressão está enorme. A torcida cobra, os bastidores fervem, há questionamentos sobre planejamento, escolhas, contratações e até sobre a postura mental do elenco. É um turbilhão que influencia e como influencia dentro de campo. E a cada rodada esse ambiente fica mais carregado, mais tenso e mais difícil para o time lidar. E enquanto tudo isso acontece, no meio desse caos, um nome segue se destacando. Barreal. Sim, ele mesmo. O argentino que saiu do banco contra o Inter e evitou que a situação ficasse ainda mais dramática. E para você ter uma ideia da fase dele, o cara tem 9 gols no Brasileirão. Sabe quantos o Neymar fez? 4. Ou seja, Barreal tem 125% mais gols do que Neymar na competição. Isso não é pouca coisa. Isso mostra que o meia assumiu o protagonismo quando o Santos mais precisava. E isso tem que ser valorizado. É ele que está puxando o time em momentos decisivos. É ele que aparece quando o resto desmorona. E isso num campeonato desse nível faz toda a diferença. E não para por aí. Barreal já superou todos os números que teve no Cruzeiro. No Santos, jogando menos partidas, já fez mais gols, já produziu mais, já marcou mais presença em campo. Não é exagero dizer que hoje ele é o jogador mais decisivo do time. E talvez seja justamente por isso que o clube decidiu bancar a compra definitiva por 4 milhões de dólares, garantindo ele até 2028. E sinceramente, olhando para os números, olhando para o impacto em campo, olhando para a personalidade, foi uma das poucas decisões corretas da temporada. Mas apesar da boa fase dele, a realidade é clara. O Santos precisa de pelo menos 2 vitórias nas últimas 3 rodadas para não depender de um milagre. E tem torcedor que acredita que precisa até de 3, dependendo dos resultados da concorrência. O único caminho para evitar um desastre é transformar cada jogo numa final. Não tem mais margem para erro, não tem mais espaço para acomodação, não tem mais como repetir primeiro tempos como aquele contra o Inter. E a próxima decisão já tem data, sexta-feira, 21h30, na Vila Belmiro, contra o Sport. Jogo direto, jogo pesado, jogo que define muita coisa. Se o Santos não entrar ligado, se repetir os apagões, não adianta depender de ninguém. Agora é o momento em que o clube precisa responder dentro de campo, precisa ser forte mentalmente, precisa acertar o que tem que acertar e precisa jogar com a alma. Não tem outro caminho.
Agora eu quero saber de você, torcedor. Na sua opinião, com tudo isso que está acontecendo, com os números, com a comparação com 2023, com o que o time vem apresentando, você acha que ainda dá para escapar? E mais, o que precisa mudar urgentemente nesses últimos jogos? Quero ver tua análise aí nos comentários porque agora é a hora de todo mundo participar dessa reta final. Quero muito saber o que você pensa.